Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero começar a minha palavra nesta noite, antes da leitura do texto, de falar um pouquinho sobre o nosso tema. Eu quero começar com uma palavra de agradecimento e, ao mesmo tempo, um testemunho para compartilhar com a igreja. Porque domingo passado, nesse mesmo momento aqui do culto, eu perdi a oportunidade e o privilégio de estar com vocês, de ver vocês, porque nesse mesmo horário eu estava com o Vitor, que estava internado com uma pneumonia e ficou internado até na terça-feira à noite. Logo depois do culto da manhã, do domingo passado, ele já ficou internado, foi para a emergência, acabou ficando internado no hospital da Unimed e teve alta na terça-feira à noite. Então eu quero aqui agradecer aos irmãos pelas orações, pelas inúmeras, quase incontáveis mensagens no Facebook, WhatsApp, telefonemas, visitas. Muito obrigado. Nós nos sentimos assim, muito amados, nós nos sentimos muito seguros em Deus, por saber que a igreja, nosso povo, nossa comunidade, estava conosco nessa que foi uma das semanas mais difíceis da nossa vida familiar, uma vez que os nossos filhos nunca tiveram essa experiência de ficarem hospitalizados, né? Nem a Júlia e nem o Vitor até então. Então foi uma semana bem difícil para nós. E cada palavra, cada encorajamento dos irmãos nos levantava, dia após dia. Então eu quero aqui agradecer pelas orações, pelas mensagens de apoio e dizer para os irmãos que ele se recupera bem. Não está ainda curado 100% dessa pneumonia, mas está já bem, está com previsão aí de ter alta para voltar para a escola logo após o feriado. Então peço que os irmãos também continuem intercedendo, mas que levem a nossa profunda gratidão e reforcem, no seu coração e mente esses dois valores muito profundos que nós relembramos durante essa semana de tribulação. Primeiro, o valor da oração. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. E segundo, o valor da unidade da igreja, quando a igreja se une em torno de algumas causas, não é? E isso foi realmente muito forte, muito real, muito presente na nossa vida nessa semana. Mandei preparar até esses fogos agora para comemorar a alta do Vitor. Perceberam que foi bem sincronizado. Então essa é a razão. Graças a Deus o Vitor está bem. Tá bom? Queridos, o tema hoje não poderia ser outro. Não poderia ser outro porque amanhã, dia 31 de outubro, nós comemoraremos 499 anos da Reforma Protestante. Você sabe o que é a Reforma, o que foi a Reforma, qual a sua importância para a vida da igreja? É muito importante pensarmos sobre isso, queridos, porque nós somos uma igreja reformada. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja de tradição reformada. E é claro que seria aqui inocência minha querer esgotar um assunto de 5 séculos em pouco mais de 30 minutos. Não é essa a minha pretensão. Mas eu quero aqui reavivar no coração da igreja o que significa fazer parte de uma igreja reformada. No que nós acreditamos. Qual é o futuro que temos pela frente como igreja do Senhor Jesus, que cultiva uma tradição reformada, uma teologia reformada. Isso é muito importante. E aí, para isso, já que nesses 30 e poucos minutos eu não vou esgotar o assunto, é importante que os irmãos ampliem esse assunto durante a semana. Estudando, pesquisando, conhecendo outras coisas, inclusive supervisionando os livros de história dos seus filhos que estão entre o 6º e o 7º ano, quando esse assunto da reforma é trabalhado, porque eu já vi verdadeiras bobagens em livros de escolas, de currículos assim famosos no Brasil, que trazem informações da reforma protestante ali, que são facilmente rebatidos e desmoralizados, porque são equivocados. Então é papel nosso, como pais, observar e cuidar com o que os nossos filhos têm aprendido nas escolas também. Dentro dessa perspectiva, eu quero deixar 2 indicações para vocês, um filme e um livro. Tá? O filme é Lutero. Não é um filme de tradição, ou melhor, de produção evangélica, é um filme clássico, um filme de quase 2 horas de duração, mas ele retrata muito bem a vida de Martinho Lutero e principalmente, consequentemente, a Reforma Protestante. Hoje em dia a gente não encontra mais onde locar, os filmes, os DVDs, mas eu sei que no YouTube tem um filme completo, não é uma
qualidade muito boa, mas dá para você ver. Sei que no Now tem um documentário sobre Martinho Lutero também muito bom, R$ 3,99. Talvez valha a pena você dar uma olhada. E procurar, quem sabe, adquirir inclusive aquele DVD. Você vai encontrar em um site de vendas, porque de fato é o melhor filme, na minha opinião, sobre a história da Reforma. Nos coloca em contato com o que foi a Reforma, principalmente através de Lutero. E o segundo é a indicação de um livro chamado Tulip. Tulip é um acróstico, tá? Em inglês, né? Cada uma das letrinhas ali corresponde a um dos principais pilares, a uma das principais colunas da igreja, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Só que é em inglês. O acróstico, o livro é em português. Então esse livro, se você quer conhecer, se aprofundar um pouco melhor, saber um pouco mais sobre a Reforma Protestante, esse livro é muito bacana. Reúne todas as informações necessárias para isso. Quando falamos sobre Reforma Protestante também, nós consideramos 5 solas. Em latim, né? Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Sola Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente a Escritura, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Então esse painel maravilhoso que foi feito aqui, nos faz lembrar dos 5 solas, né, dos outros 5 alicerces da Reforma Protestante. E de manhã eu dei uma sugestão para o pessoal do culto da manhã, que pegou, que foi legal. Quero dar para vocês também. Quero convidar você para, terminado o culto, aproveitar que esse painel ficou tão bonito e vir aqui fazer um selfie. De manhã quase que eu não consegui ir para a classe. Tanta gente que tinha aqui tirando foto aqui nesse painel. E ficou show. Se você tem alguns amigos da igreja em comum que vieram no culto da manhã, é provável que você tenha visto a foto deles aqui. Então leva essa recordação da Reforma Protestante e quem sabe publicando numa rede social, isso ainda gere curiosidade em alguém para saber o que é isso e você ainda tem a oportunidade de contar para alguém a respeito daquilo que você crê. Eu não tirei minha foto de manhã porque foi muito concorrido. Mas agora à noite, terminou o culto, espera aí, viu, pastor Marcos, você tirar minha foto ali para ficar bem bonito. Vale a pena falar também, querido, sobre os eventos que estão sendo preparados daqui até o ano que vem para a comemoração dos 500 anos da Reforma. É bom que os irmãos saibam. Aqui no Brasil, a comemoração que abriu essa série de comemorações durante esse ano aconteceu domingo passado, dia 23, na capital do estado do Paraná, Curitiba, na Ópera de Arame, uma das mais belos pontos turísticos que Curitiba oferece, um culto com a presença de todas as igrejas de tradição reformada de Curitiba. Foi algo muito legal, muito bonito, as notícias são muito boas. Então, no Brasil, as comemorações começaram por Curitiba e vão até o ano que vem também. Vale a pena levar em consideração também, queridos, que nós teremos eventos promovidos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e esses eventos são divididos por regiões. No nosso caso aqui, as comemorações serão feitas para todo o estado de São Paulo. Esses eventos serão na capital, portanto, muito fácil para a gente participar. Dia 16 de setembro do ano que vem, durante o dia todo, nós vamos receber preletores nacionais que falarão sobre a reforma. E à noite, o doutor Shed von Dixhorn, que é um doutor, pregador da Catedral de Westminster, na Inglaterra, onde foi feita a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso livro de doutrinas da Igreja Presbiteriana. Então, o ano que vem, ou será no Mackenzie, Genópolis, ou será no ginásio do Ibirapuera. Conforme o evento chegar, nós vamos avisando a igreja. Teremos um evento aqui também em Sorocaba, porque Sorocaba foi o berço do presbiterianismo e do protestantismo no Brasil, quando em 1811 inaugurou o primeiro cemitério de protestantes no Brasil, que hoje fica nas dependências da tradicional, famosa, conhecida e amada pelo sorocabano Fazenda Ipanema. Inclusive haverá um evento lá também o ano que vem, na Casa das Armas Brancas, porque foi aqui em Sorocaba, naquele lugar onde são muitas datas, 1861, o próprio Archibald Green Simonton foi o primeiro missionário americano que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. Começou a igreja que hoje é a igreja presbiteriana da Rua Santa Clara.
aqui em Sorocaba. Então há muita história, muita tradição envolvida nisso também. Falando ainda sobre Sorocaba, amanhã à noite, às 7h30, haverá um ato comemorativo da Reforma Protestante na Câmara Municipal. Nós, pastores, estaremos lá e o coral da nossa igreja também vai participar da cerimônia cantando. Então, um momento, um ato comemorativo pela proximidade dos 500 anos da Reforma Protestante. Vale a pena falar sobre isso. Mas o evento principal desse movimento todo, queridos, é um evento promovido pela Igreja Luterana no mundo todo, né? Martinho Lutero, Igreja Luterana. É um evento que acontecerá em 31 de outubro do ano que vem, na Suécia. Um evento dirigido pelos luteranos, inclusive com a presença confirmada já do Papa Francisco, confirmou presença nesse evento comemorativo em alusão à Reforma Protestante. Então são desafios que nós temos de dia em dia, né? Para orarmos, para colocarmos diante de Deus, para orarmos pela Igreja Reformada. E aí um alerta, uma dica para a igreja. Quando o assunto é a Igreja Reformada, nós encontramos muitas coisas por aí em redes sociais, em divulgação de eventos e tudo mais, né? E muitas vezes algumas nomenclaturas se confundem um pouco, principalmente com eventos que são relacionados a movimentos ecumênicos, né? Vale a pena destacar que nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja que tem posições muito definidas, muito bem definidas sobre assuntos como esse. Uma igreja que, inclusive, alguns anos atrás, rompeu com a sua própria igreja-mãe americana, quando esta passou a ordenar e casar pessoas do mesmo sexo, e ordenar para oficialato homossexuais. Então, uma igreja que tem uma posição muito clara, muito definida. A Igreja Presbiteriana do Brasil é autônoma no Brasil. Tem algumas igrejas com quem ela faz aliança, outras igrejas com quem ela tem acordos, outras igrejas com quem ela tem diálogos, e outras expressões com quem ela já rompeu há muito tempo. Então é importante dizer isso. Às vezes a gente lê, a igreja presbiteriana participou do ato em memória do fulano que morreu. Não sei o quê. Pode ter certeza, não se trata da nossa igreja presbiteriana do Brasil, né? Nossa igreja tem posições muito consolidadas. E assim como existem outras expressões também no Brasil e no mundo que levam o mesmo nome que o nosso. Fique esse alerta. Em caso de dúvida, procure o pastor Marcos Vinícius, tá bom? Ele vai esclarecer tudo para você. Ele sabe toda essa história aí do mundo todo. Ele conhece todo o globo terrestre, é com ele. Tá bom, queridos? Vamos lá para o texto da palavra? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 32. Um momento muito importante da história de Israel, quando Davi já foi ungido rei e está pronto para ser aclamado rei em Hebrom. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Versículo 32, diz assim: Os filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Destaco a primeira parte do versículo. Os filhos de Issacar, conhecedores da sua época, para saber o que Israel devia fazer. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Querido Deus, nosso amado e bondoso Pai, obrigado porque o Senhor está presente neste lugar. Obrigado porque quando chegamos aqui o Senhor estava de braços abertos para nos acolher. Obrigado, Deus amado, porque a Tua presença que torna esse encontro especial. Te louvamos pela Tua palavra, pela Tua igreja, pelo Teu povo. Te adoramos por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por sermos parte da igreja reformada no mundo. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque a Reforma Protestante foi um movimento de libertação das trevas. E pedimos ao Senhor que nos capacite a cada dia mais vivemos com santidade e a partir do Evangelho o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, na nossa geração. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja. Santifica-nos, edifica-nos para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, a minha igreja de origem, a igreja onde eu nasci, onde eu vivi os meus primeiros anos de vida e ministério, é uma comunidade bastante pequena, era naquela época. Uma igreja pequena, um templo pequeno, com poucas salas de aula, um lugar bastante limitado. E havia no coração a expectativa do povo que ali frequentava, embora pequeno também, havia uma expectativa muito grande de que aquela igreja passasse por uma reforma.
de que as salas fossem reformadas, de que o templo fosse reformado, de que algo novo, algo diferente fosse feito na estrutura, alguma parede derrubada, outra construída. E esse era um discurso muito comum na igreja. Eu ouvia constantemente as pessoas falando: a igreja está precisando de uma reforma. Ah, seria tão bom se nós pudéssemos reformar a igreja e construir aqui um salão social para as crianças. Seria tão bom se nós pudéssemos fazer algumas reformas. Na minha própria casa eu ouvia isso, eu tinha 6 a 7 anos. Eu ouvia os meus pais falando sobre isso. Seria tão bom que a igreja tivesse uma reforma. E eu comecei a conviver com aquilo. De fato, como seria bom que a igreja tivesse uma reforma. Um dia, chegando lá na igreja, irmãos, logo que eu entrei na porta principal, havia uma cartolina colada na porta, assim, um cartaz feito à mão, todo bonitinho, feito por um presbítero. E nesse cartaz estava escrito assim, só assim: dia 31 de outubro, dia da reforma. E isso era lá pelo dia 10 de outubro, umas 2 semanas antes. A hora que eu li aquele cartaz, eu quase saltei de alegria. Eu falei: a reforma vai acontecer. A reforma vai começar. A reforma vai finalmente começar. Acho que o povo arrumou dinheiro e agora a reforma vai. Eu mal sabia que a reforma já tinha ido, né? Já tinha acontecido. Procurei os meus pais com toda alegria. Quando eu cheguei em casa, falei para os meus pais: que alegria, finalmente a tão sonhada reforma da igreja vai acontecer. Meu pai disse: só que essa reforma já aconteceu há 470 anos atrás, mais ou menos na época. Essa expectativa da reforma protestante não é de fato uma reforma estrutural, não é uma reforma física, material. Deu-se o nome de reforma protestante ao movimento religioso que aconteceu no século XVI e inaugurou um novo momento para a fé em todo o mundo. Essa data de 31 de outubro é marcada porque foi nesse dia, em 1517, que um monge profundamente influenciado pela teologia de Santo Agostinho, um monge chamado Martinho Lutero, compilou 95 teses, 95 afirmações, 95 expressões contidas nas Escrituras e fixou aquelas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, provocando um grande alvoroço entre todos. Ali começava a reforma protestante. E provocou um grande alvoroço basicamente por 2 razões. Primeiro, porque a porta da catedral era o jornal do dia. A igreja ficava no centro das pequenas cidades. E quando as pessoas queriam saber a respeito das novidades, dos acontecimentos e das decisões que eram tomadas, era para as portas das catedrais que o povo ia. E de repente, naquela manhã de 31 de outubro, quando eles chegam na porta da catedral para ler o que estava escrito ali, separam com as 95 teses de Martinho Lutero. Segundo, essa atitude de Lutero provocou um grande rebuliço naquele contexto. Porque as suas 95 teses são muito pontuais, são muito enfáticas, contra o testemunho daquilo que se ensinava dentro da própria catedral. Então ele teve a coragem, a ousadia, a intrepidez de colocar na porta da catedral um ensino bíblico que rebatia aquilo que era ensinado dentro da catedral. Que coragem, que ousadia desse homem de Deus. Vale a pena levar em consideração também que Martinho Lutero, primeiramente, não tinha a ideia de que a igreja poderia se dividir. Ele não queria isso. O que ele queria era que a igreja voltasse os seus olhos para as Sagradas Escrituras. E nem tampouco Martinho Lutero tinha em mente que aquilo que ele estava fazendo seria o início para um movimento tão grandioso como esse. Ele não acordou de manhã e disse assim: hoje não tem muita coisa para fazer, vou fazer uma reforma protestante. Não. Ele não colocou no alto das 95 teses reforma protestante. Não. Ele colocou as 95 teses daquilo que ele acreditava, da verdade bíblica, do evangelho, que confrontava duramente a religião vigente. Vale a pena os irmãos procurarem depois, durante a semana, no site de busca, as 95 teses de Martinho Lutero, mas eu separei apenas 2 para os irmãos terem a ideia da intensidade daquilo que eu estou falando, a 21ª e a 24ª. Na 21ª ele diz assim, que erram, portanto, todos os pregadores de indulgências, todos aqueles que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências papais, erram aqueles que assim ensinam.
colocou isso na porta da catedral, onde isso era não só ensinado como negociado. Na 24ª tese, ele diz que a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês vêm para esse lugar buscar a absolvição dos pecados de vocês, mas eu preciso alertá-los que vocês estão sendo literalmente enganados, ludibriados, corrompidos. Não é isso que está na palavra de Deus. Voltem os olhos para as Escrituras, voltem os olhos para a palavra de Deus. E foi justamente por isso, queridos, que a Reforma Protestante ganhou um requinte de avivamento, de um daqueles grandes momentos da história do povo de Deus. Como foi, por exemplo, na Reforma, que o rei Asa promoveu em Israel, destronando todas as imagens, todos os Baalins, todos os deuses, todos os Astarotes, para estabelecer novamente o altar do Senhor. Reforma promovida no reinado de Josias. Reforma promovida quando Esdras e Neemias encontraram, depois de muito tempo, o livro da lei que estava perdido. Grande reforma e grande avivamento que aconteceu em Nínive, quando 120.000 pessoas se arrependeram de seus pecados no mesmo dia e entregaram as suas vidas ao plano redentor de Deus. Avivamento maravilhoso que ocorreu em Jerusalém nos dias de Pentecostes, com agora 120 discípulos que saem dali pregando o Evangelho em todo lugar. Avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, quando o Espírito Santo soprou poderosamente naquela nação e um grande despertamento missionário aconteceu, levantando homens e mulheres para missões no mundo todo. Inclusive o Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é fruto justamente desse movimento, do avivamento, do sopro do Espírito nos Estados Unidos no século XIX, fazendo com que um jovem estudante de teologia, chamado Ashbel Green Simonton, numa aula de teologia sistemática na capela do seminário de Princeton, sentisse o chamado de Deus muito claro para ele, dizendo para ele: você vai sair em missões e o seu campo se chama Brasil. E aquele jovem com menos de 30 anos de idade vem para a nossa nação, passa quase 2 meses dentro de um navio, demora 3 anos para aprender a nossa língua, demora 3 anos para batizar os 3 primeiros convertidos. E os 3 primeiros convertidos, 1 era português e 2 eram ingleses. Nenhum brasileiro. Aquele trabalho difícil, um moço, sozinho no Brasil, começou um trabalho no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, Brotas, Sorocaba, nossa região aqui, e saiu pregando o Evangelho até que contraiu uma doença nossa, terrível naqueles dias, chamada febre amarela, e morreu num hospital em São Paulo, onde foi também sepultado. Mas esse homem fez, esse homem veio, esse homem se levantou, porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele em meio àquele avivamento. E é o que o Espírito Santo de Deus faz mesmo, porque não existe avivamento para dentro. Não existe avivamento que as portas da igreja são capazes de conter. O avivamento é sempre para fora, o avivamento é sempre para o avanço do reino, o avivamento é sempre para alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Avivamento também, por último, menciono aqui, como que o continente africano experimentou no século passado, tão recente, tão próximo a nós. Basta você ler um dos livros do pastor Ronaldo Lidoro, missionário por anos na África, mais especificamente em Gana, e você vai ouvir um testemunho ali poderoso do que o Espírito Santo fez com aquelas pessoas, tirando da magia, tirando da bruxaria, tirando do pecado, tirando do ocultismo e fazendo com que essas pessoas procurassem os missionários, sem que ninguém tivesse pregado o Evangelho para elas. E essas pessoas saíam das suas casas, andavam quilômetros a pé, descalço, para procurar os missionários, para pedir para que os missionários orassem por eles, para que eles recebessem Jesus como Salvador. Pessoas amputadas, se rastejando pelo chão, por 12 quilômetros, para participar de um culto que estava acontecendo debaixo de uma árvore, num lugar com mais de 500 pessoas reunidas, e um culto que durou, acreditem, 9 dias, ininterruptos. Inspirado nisso, eu resolvi que nós vamos começar esse culto agora, vamos terminar só daqui 9 dias. Eu espero que você tenha vindo preparado. Avivamento não se programa, avivamento de Deus acontece. Pastor Ronaldo conta que ia pregar no culto,
Pregava, cantava, ficava 3, 4 horas lá, cansado, voltava para casa, dormia um pouquinho, comia alguma coisa, voltava, o culto ainda estava pegando. Ia para casa dormir, quando ele acordava no outro dia de manhã, voltava para aquele lugar, o culto continuava, e o povo continuava louvando e celebrando a Deus, porque o Espírito Santo estava realizando uma grande obra ali. São momentos, e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, talvez não tão conhecidos assim, mas são momentos que o Espírito de Deus age de maneira poderosa na vida do povo, como foi na Reforma Protestante. Então, já que nosso assunto é reforma, eu quero falar com vocês em 3 perspectivas. Primeiro, a reforma de ontem, o que foi a reforma de ontem. Segundo, o desafio que a gente tem a partir do texto bíblico que nós lemos agora há pouco. E por fim, a reforma de hoje. Será que é necessária uma reforma hoje? Uma nova reforma protestante? Então me acompanhe, por favor. Vamos começar com a reforma de ontem. Sobre a reforma de ontem, de 1517, nós precisamos dizer algumas coisas importantes. Primeiro, que a reforma de ontem garantiu o retorno, o acesso novamente às Sagradas Escrituras. E se eu estou afirmando que a reforma garantiu o retorno, significa que um dia a igreja perdeu o acesso às Escrituras. Agora, quando a igreja perde as Escrituras, ela deixa de ser igreja. E isso foi tão complicado, isso foi tão duro para a igreja, que há um período de 10 séculos na história da igreja, chamados de Era das Trevas. Por que esse período se chama Era das Trevas? Porque foi um período que a igreja esqueceu a palavra. Deixou a palavra de lado. E o Salmo 119 nos ensina que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quanto mais eu me afasto da luz, mais na escuridão eu fico. Perfeito? Foi isso que foi nesse ciclo que a igreja entrou. Quanto mais ela foi se afastando da Bíblia, mais ela foi entrando em escuridão. Isso significa que a Bíblia não chegava mais nas mãos das pessoas. Poucas pessoas tinham acesso às Escrituras. A Bíblia era em latim, uma língua, um idioma que poucas pessoas tinham acesso. Quando eles iam para os encontros, para os cultos, para as celebrações, o sacerdote que ministrava e ensinava as Escrituras fazia isso de costas. O coro cantava em latim. Em algumas comunidades ainda havia uma treliça que separava o sacerdote da igreja. Como entender aquilo que está sendo exposto pela palavra? É impossível. Consequentemente, já que as pessoas não tinham a oportunidade de conferir nas Escrituras, consequentemente a igreja foi se desviando para um erro muito grande, porque ela tinha que acreditar naquilo que a igreja dizia. Então, se a igreja dizia que aquilo era certo, porque eles não tinham a Bíblia para conferir. Se a igreja dizia que aquele procedimento era errado. Então, o padrão passou a ser a igreja e não a Bíblia. E o padrão é a Bíblia e depois a igreja, moldada pelos padrões bíblicos. Portanto, querido, meu irmão e minha irmã, você não tem valor de quanto essa Bíblia que você tem aí no seu colo, no seu banco, na sua mão, no seu celular, quanto que isso é bom, é precioso, é importante, é valioso para você. Você não sabe a que preço custou para ter um pregador pregando na sua língua original. Para poder pegar a sua Bíblia e folhear e ler. E se a gente quiser sair agora, ali, sentar na calçada e abrir a Bíblia e começar a ler, a gente pode fazer isso com toda a liberdade. E se eu disser alguma coisa aqui que soe ruim no ouvido dos irmãos, os irmãos podem abrir a Bíblia e conferir e no final do culto puxar minha orelha. Porque se nesse púlpito não se pregar as Escrituras Sagradas, a gente tem possibilidade de verificar isso no ato. Você precisa hoje ainda dizer, Senhor, muito obrigado porque eu tenho a Bíblia na minha mão. Você precisa olhar para a sua Bíblia e dizer assim, eu amo essa palavra. Porque ela é a palavra de Deus para mim. Ela transformou a minha vida. Mas foi a reforma protestante que me garantiu isso. Segundo, a reforma de ontem foi responsável também por um despertamento tremendo de homens e mulheres em muitos lugares diferentes, com uma coragem, com uma ousadia muito grande. Meus irmãos, é praticamente injusto dizer que Martinho Lutero é o único nome da reforma. Ele foi o nome por meio do qual o movimento eclodiu. Mas desde 4 séculos antes, homens e mulheres tementes a Deus já começaram a dizer aquilo que Lutero dizia. O grande problema é que a voz deles foi silenciada por uma fogueira, pela fogueira da Inquisição. Muitos queimados vivos como hereges, simplesmente porque afirmaram
que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É um herege, é fogueira para ele. Coloca ele lá e queima, acabou, não tem mais conversa. Gente que diz que os pecados devem ser confessados apenas a Deus. Herege, queima, fogueira nele. Pessoas que disseram que só Deus tem o poder de perdoar pecados. Herege, queima, coloca na fogueira. E quantas pessoas morreram por meio da Inquisição, tentando alertar a igreja a respeito disso. Terceiro, a reforma de ontem aconteceu também no momento da providência de Deus, irmãos. Porque naqueles dias da reforma não havia ainda a imprensa, a gráfica, a possibilidade de reproduzir material com mais facilidade. Ainda se dependia muito dos copistas da época. Mas foi justamente nesse contexto que um cidadão chamado Gutenberg criou a tal da imprensa, uns tipos de ferro grandes, dava um trabalho danado para fazer aquilo, comparado ao que a gente tem hoje. De um celular você imprime na hora, numa impressora de alto rendimento, um livro inteiro, se você quiser, em questão de minutos. Mas aconteceu no momento da providência, porque as teses de Lutero, os livros que Lutero escreveu, rapidamente foram impressos, foram feitos em cópias e foram distribuídos em outros países da Europa, e muitas outras pessoas tiveram condições de voltar os olhos para as Escrituras. A própria Bíblia deixou de ser traduzida para o latim e foi traduzida para o alemão, que era a língua do povo, a língua materna. E o povo voltou a ter acesso às Escrituras com a sua língua materna. Momento da providência de Deus. Quarto, a reforma de ontem se espalhou poderosamente pelo sopro do Espírito Santo. Aqui, essa imagem quase que fica real na minha cabeça. O Espírito Santo olhando assim para a Alemanha e soprando aquele negócio, espalhando para os países na volta. Eu tenho essa imagem quase que real na minha cabeça. Porque hoje em dia nós temos inúmeros recursos para fazer com que uma notícia chegue rápido em algum lugar. Eu fico até imaginando se Martinho Lutero existisse hoje. Ele ia fazer uma postagem no Face assim, #partiu Catedral de Wittenberg. Colando as 95 teses. Enviando as 95 teses. Marque os seus amigos. E pronto. Você tem acesso a tanta gente em tanto lugar. Nós estamos falando de um contexto completamente remoto. Mas essa notícia se espalhou com tanta velocidade que não tem outra afirmação a fazer, querido. Senão que foi o Espírito Santo que chegou lá e deu um soprão ali. Por último, a reforma de ontem deixou um legado teológico e social muito forte. E aqui, quando eu digo legado teológico e social, queridos, as coisas estão diretamente relacionadas. Porque tem gente que acredita que ser teológico não é ser prático. E para ser prático não pode ser teológico. É um equívoco muito grande, um paradigma que precisa ser quebrado. É possível conciliar uma teologia consistente, boa, mas a teologia só se prova consistente e boa quando ela é prática. Fé e obras. Mesmo porque a fé sem obras é morta. Então a reforma deixou um legado teológico que trouxe seminários, que trouxe documentos importantes que nós lemos até hoje nos nossos seminários, nas nossas igrejas, fundamentamos as nossas mensagens. Mas deixou um legado social também, porque essas duas coisas caminhavam junto. E o maior exemplo que nós temos disso está na figura de João Calvino, um reformador que depois foi o pai do presbiterianismo no mundo, praticamente. Há um livro chamado Pensamento Econômico e Social de Calvino que vale a pena você ler. Esse livro, dentre outras coisas, conta um período em que João Calvino foi prefeito, foi governante em Genebra. E quando o Calvino assumiu o governo em Genebra, ele encontrou uma cidade cujo esgoto corria a céu aberto nas ruas de Genebra. Ele encontrou uma cidade com as crianças praticamente analfabetas. Ele encontrou uma cidade onde não havia escolas. Ele encontrou uma cidade emporcalhada. Ele encontrou uma cidade violenta, uma cidade marcada pela criminalidade, pela marginalidade. Foi assim que João Calvino encontrou a cidade. Quando Calvino entregou a cidade, meus irmãos, Genebra tinha todo o seu sistema de esgoto trabalhado, encanado.
criou o lema de cada igreja uma escola. Para construir uma igreja tem que construir uma escola. Colocou toda a criançada nas escolas e cuidou para que na cidade não existisse mais violência. Hoje, se você sair daqui e for para São Paulo, pegar um avião e ir até Genebra, você vai encontrar uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais ricas do mundo, uma das cidades mais importantes do mundo, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, uma das cidades mais estruturadas do mundo, cujo sistema de esgoto é copiado no mundo todo. Uma cidade de taxa zero de analfabetismo. E você vai encontrar na praça central da cidade um busto a João Calvino, reconhecendo até hoje o legado social e prático que ele deixou na cidade. E isso não foi movido por socialismo, isso não foi movido por politicagem, isso não foi movido por qualquer outro intento que não fosse o reino de Deus. Foi o reino de Deus que promoveu isso. Porque onde o reino de Deus chega, as realidades são transformadas, queridos. E se tem uma igreja, ou se tem uma denominação, se tem um histórico de uma igreja que precisa levantar essa bandeira do cuidado social, da educação, da saúde, são as igrejas de tradição reformada. Deus não chamou a gente para fazer show de cantor gospel no Parque das Águas. Deus chamou a gente para ver a educação, a saúde, o cuidado dessa cidade onde Ele nos plantou. Igreja reformada é isso. Mas aí é um desafio para a gente tratar naquele texto que conversamos aqui. Um desafio, querido, porque muitas pessoas me abordam perguntando assim: pastor, a gente precisa de uma nova reforma hoje? O senhor acredita que a gente precisaria de uma nova reforma protestante? Já passaram 500 anos. Seria necessário uma nova reforma? Qual é a sua opinião? Responda aí para você mesmo. Qual que é a sua avaliação? Você acha que nós deveríamos ter uma nova reforma? E não é uma pergunta interna não, queridos, porque em agosto de 2010, uma revista de circulação nacional chamada Época fez exatamente essa pergunta. Quando publicou como matéria de capa o seguinte tema: os novos evangélicos. Um movimento de fiéis, dentre os evangélicos, critica o consumismo, a corrupção e os dogmas da igreja. Opa, pera um pouquinho. Consumismo, corrupção e dogma? Do que nós estamos falando? Do século XVI? Voltamos no tempo? Retrocedemos? Essa matéria tem na íntegra lá no site da revista. Está lá disponível. E aí, depois de dizer isso, ele diz assim, que o movimento de fiéis propõe agora uma nova reforma protestante. Em 2010. O mundo dizendo. Um jornalista dizendo. Uma revista perguntando. Afinal de contas, precisamos ou não de uma reforma, de uma nova reforma, de uma reforma protestante? E aí, queridos, o desafio passa pelo texto de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. É um texto que parece sem sentido, né? Talvez quando eu li agora há pouco, você perguntou assim, o que o pastor vai falar sobre esse texto? Mas vejam bem, se você abrir sua Bíblia lá em Crônicas 12, você vai perceber que é um momento em que o poderoso exército de Davi está sendo consolidado para o reinado dele. Davi tinha sido ungido, agora estava sendo aclamado em Hebrom, e o seu exército estava sendo formado. O texto de Crônicas 12 descreve cada uma das tribos, o número de homens que eles estavam oferecendo para o exército e o poderio de guerra, de arma, as qualificações que eles tinham. Então diz assim, a tribo tal contribuiu com tantos homens e o forte deles era tal coisa. A tribo tal contribuiu com tantos homens e o forte deles era isso. A tribo tal contribuiu com tantos homens e o forte deles era isso. Até chegar no versículo 32 em Issacar, dizendo que os da tribo de Issacar eram peritos conhecedores daquela época. E o exército de Davi precisaria muito mais do que força bélica, precisaria de homens que conhecessem muito bem aquela época, para saber justamente o que deveriam fazer com Israel. Esse é um desafio muito grande, queridos, se nós pensarmos numa reforma para os nossos dias. Primeiro, porque se nós pensarmos numa nova reforma, isso implica necessariamente em novos reformadores. Não acontecerá uma nova reforma sem novos reformadores. E novos reformadores precisam ser pessoas que conhecem muito bem a sua época, para saber como proceder nessa geração. Porque a reforma protestante foi um movimento que trouxe respostas a inúmeras perguntas do século XVI. E as igrejas da nossa geração, que continuarem respondendo às perguntas que foram feitas no século XVI,
tendem a fechar as suas portas. E muitas, inclusive, já têm fechado na Europa e nos Estados Unidos. Se transformado em pub, em clubes, em boates, templos enormes para 5, 7 mil pessoas, órgãos de tubo gigantesco, mas que hoje servem como bares. Porque se a igreja reformada continuar respondendo às perguntas do século XVI, é isso que vai acontecer. O Senhor nos levantou para o desafio do tempo que se chama hoje. O ser humano hoje tem perguntas que precisam ser respondidas à luz da palavra, porque se as perguntas mudaram, a palavra não mudou. O Deus a quem tememos e servimos não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Senhor nos chama, o Senhor nos levanta como igreja para respondermos aos desafios da nossa geração, do homem e da mulher modernos. E são esses desafios que nós precisamos estar atentos para responder. Senão, nos tornaremos uma igreja irrelevante. E igrejas irrelevantes desaparecem e a cidade não percebe. Mas igrejas relevantes marcam profundamente a vida de uma cidade. Prometi para vocês que falaria da reforma de ontem, o desafio e a reforma de hoje. Só falta a reforma de hoje. Sobre a reforma de hoje, eu preciso dizer para vocês que a reforma de hoje acontecerá por uma intensa busca na palavra de Deus, queridos. Por favor, não confundam ajuntamentos de multidões com avivamento e nem com reforma. Por favor, não confunda shows com reforma e avivamento. Não confunda a teologia da prosperidade com reforma. Não confunda manifestações litúrgicas, louvores animados. Não confunda isso com reforma. Reforma acontece a partir da busca incessante pela palavra de Deus. Quer reforma para a sua geração? Comece voltando os olhos para as Escrituras. E levantando os olhos para viver as Escrituras no dia a dia. Segundo, a reforma de hoje, sem dúvida alguma, também passará pela vida de homens e mulheres que são diferenciados. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres diferenciados. Reforma não vai acontecer por instituição, gente. Reforma, uma nova reforma vai acontecer através de pessoas. Não adianta o conselho se reunir e dizer assim, irmãos, nós estamos precisando de uma reforma. Vamos marcar. Pessoal, janeiro de 2017 vamos ter uma grande reforma protestante, que não é. Não vai acontecer por meio das instituições. Vai acontecer por meio de pessoas. Terceiro, a reforma de hoje depende também do kairós de Deus, do tempo de Deus, da providência de Deus no tempo certo, e não por manipulações humanas. O homem não tem condição de manipular, de prever esses acontecimentos do Espírito Santo de Deus na sociedade. Não tem como. Uma reforma nos nossos dias significa dizer que nós dependemos do kairós de Deus, do tempo certo de Deus. Quarto, uma reforma nos nossos dias será uma reforma que se espalhará para o mundo todo, rompendo com a barreira da igreja ficar em si mesmada, para uma igreja que começa em Jerusalém e avança até os confins da terra. Tem muito lugar ainda e muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, conhecer a palavra de Deus. Por último, a reforma de hoje fará caminhar lado a lado, para e passo, uma sã teologia com uma prática relevante, seja ela social, educacional e assim por diante. Como não existe reforma separada de uma boa que separa a boa teologia, o bom conteúdo daquilo que é prática. É tornar a nossa fé em obras. Onde o reino chega, as realidades mudam. Queridos, quando a Júlia nasceu, esse é um plus do culto da noite, de manhã eu não disse isso. Quando a Júlia nasceu, ela teve alta domingo de manhã do hospital. Domingo à tarde ela voltou para o hospital, com febre, desidratada, um processo bastante difícil. E nós ficamos ali um tempo com ela no hospital. Nem praticamente tinha recebido alta, nós voltamos para lá. E alguém me disse assim, olha, tem uma médica, que é da igreja presbiteriana, central aí da cidade, era americana na época. E ela atende na Unimed também. Procure acionar, procure descobrir, porque é uma pessoa muito atenciosa, muito carinhosa.
E quem sabe ela pode ajudar vocês. Nós estávamos ali tensos, primeiro filho, aquela loucura toda. Aí, queridos, nós ficamos sentados ali na emergência e ali passaram muitos médicos, muitos. Chegava uma mulher e dizia, não é essa médica. Eu ficava aguardando, porque nos orientaram que o médico nos procuraria. E passaram inúmeros médicos ali, até que quase às 7 da noite, essa mulher chegou e encostou no balcão. A hora que eu olhei para ela, eu disse para aqueles assim, aquela, doutora. A hora que ela entrou por aquela porta, havia alguma coisa do reino na vida dela. Era ela nos atendeu e a partir de então passou a ser a pediatra da Júlia, que acompanhou durante todo o tempo que a gente esteve lá na região. Pessoa com quem a gente não tem mais contato agora, já há um bom tempo. Hoje, à tarde, lendo um jornal de Americana chamado O Liberal, encontro uma matéria gigantesca com o título assim: Pediatra aposentada dedica suas manhãs a atender de graça as populações carentes. E vi uma foto que me chamou a atenção. Eu conheço essa mulher. E comecei a ler a matéria e estava lá o nome dela. Dizendo que agora ela dedica as manhãs, uma das melhores pediatras daquela cidade. E ela dedica as manhãs dela para atender gratuitamente quem não pode pagar por uma consulta. Porque o reino chegou. Porque a igreja reformada não é só blá blá blá. Porque a boa teologia não nos faz dispensar a prática. E onde essa mulher abriu as portas do seu consultório bonito, bem no centro da cidade, agora para receber quem não pode pagar pela consulta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saí de lá orgulhoso dela ter sido médica da nossa filha, amiga da nossa família. E falei, tem tudo a ver com o que eu preguei hoje de manhã. Eu preciso compartilhar com os meus irmãos, porque onde o reino chega, esse tipo de coisa acontece. Me preocupa muito quando eu ouço aquelas pessoas que até dão uma engrossadinha na voz para falar, se gabar da nossa teologia reformada. Nós temos uma teologia consistente. Eu acredito em tudo isso. Sou pastor presbiteriano por convicção e não por falta de. Mas quando eu olho para a nossa teologia, queridos, a primeira coisa que eu entendo é que a nossa teologia nos convida a um profundo estado de humildade. E ao invés de ficar debatendo teologia inutilmente, com a proposta de que temos alguma coisa melhor ou mais interessante, o que a gente precisa mesmo é levar o reino nos lugares onde ele ainda não chegou. E quando nós passamos a fazer isso, queridos, dificuldades se levantam. Astúcias do inferno se levantam, mas se levantaram também contra Martim Lutero. E foi por isso que Lutero, quando levado a renunciar tudo aquilo que ele disse e tudo aquilo que ele colocou nas 95 teses, foi levado para os concílios dos doutores, dos monges da época. E disseram para ele, ou você renuncia aquilo que você está dizendo, esse monte de bobagem que você colocou na porta da catedral, ou você renuncia a isso, ou no mínimo você vai ser excomungado, sua vida passará a correr riscos. Renuncie, seu louco! Essa é uma das cenas daquele filme que eu falei para vocês lá no começo. E aí, diante de todos aqueles doutores, diante daqueles monges todos, Martim Lutero se coloca diante de todos e diz assim: ainda que houvesse sobre a minha cabeça tantos demônios quanto essas telhas que estão sobre a minha cabeça, ainda assim eu não renunciaria ao que eu disse. O que eu disse está dito. Esse foi o estopim. Saiu de lá, teve que fugir, teve que se esconder, sua vida passou a correr riscos. Em um determinado dia, numa profunda angústia pela perseguição, pela luta que ele estava sofrendo, ele abriu a palavra no Salmo 46 e encontrou as seguintes palavras no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que a terra toda se estremeça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó
é o nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus é o meu castelo forte. Deus é o meu refúgio seguro. Deus é o lugar onde eu me abrigo. E o Espírito Santo tocou no coração daquele homem. Ele era um teólogo, um músico. E não teve dúvidas. Olhou para aquele salmo, aquilo que o Espírito Santo falou com ele, inspirado no Salmo 46. Ele escreveu uma letra que se tornaria o hino da Reforma Protestante nesses 5 séculos que se passaram. É bem verdade que cada tradução modifica alguma coisa do original, em versões tão diferentes. Mas até hoje se canta no mundo todo na igreja reformada. E até a igreja que não é reformada canta sem saber o que é. Castelo forte é o nosso Deus. Ele é proteção, Ele é refúgio, Ele é espada. Se o diabo tentar nos devorar com as suas artimanhas vis, ele já está derrotado. De Deus o verbo ficará, nós reinaremos eternamente com Ele. A igreja de Jesus é vitoriosa. E é esse hino que eu quero convidar você para a gente cantar juntos agora. Como eu disse, uma tradução brasileira, muito próxima à tradução do Inário, e uma versão que foi gravada por Vencedores por Cristo. Mas eu quero convidar você para a gente cantar com entusiasmo, com vibração. Sabe por quê, irmão? Porque nesse mesmo domingo que nós estamos reunidos aqui, no Brasil, no estado de São Paulo, região sudeste, Sorocaba, região metropolitana, tem pessoas do mundo inteiro cantando o mesmo hino de alguma forma. Em pequenos casebres, cantando a capela, em grandes catedrais, com coros centenários, com orquestras, com órgão de tubo, com grupos maravilhosos como esse que nós temos aqui. Mas hoje, os ouvidos de Deus, em vários lugares do mundo, tiveram a sua atenção chamada quando a sua igreja se levantou e disse: Senhor, Tu és o nosso castelo forte. E eu quero convidar você para nós cantarmos agora de tal forma que os ouvidos de Deus também se inclinem àquilo que estamos fazendo aqui agora. Como está acontecendo ao redor do mundo todo nesse dia, acontecerá amanhã também. A igreja do Senhor declarando que, independente das tribulações que enfrentemos e o preço que se paga por uma nova reforma, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos colocar em pé, vamos cantar o hino da reforma, vamos fazer dele a nossa expressão de fé, de adoração, de louvor ao Senhor, de amor, de gratidão. Só colocar a letra aqui. Foi lendo a palavra em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que Martinho Lutero descobriu que o justo não vive por obras, o justo vive pela fé. Um homem, lendo um versículo, que inflamou o seu coração e trouxe esse grande movimento de despertamento da fé no mundo todo.
É isso. Imaginem a gente cantando um hino do século XVI, celebrando os desafios, as bênçãos daquele período que foi tão decisivo. Mas não tenham dúvidas, irmãos, trouxe isso que a gente tem hoje para a gente. Conquistou, garantiu essa liberdade de culto, de palavra, de estudar a Bíblia, de conhecer mais, de ir profundamente nela e não ficar nas trevas, na escuridão. Agradeça a Deus por fazer parte disso e viva cada dia mais o reino de Deus, no dia a dia, com atitudes práticas, simples, para que onde você chegar, as pessoas que estão à sua volta não tenham dúvidas e afirmem: o reino chegou. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, nós queremos te louvar e te agradecer de todo o nosso coração pela presença maravilhosa do Senhor aqui. Te agradecemos pelo teu povo aqui congregado, pela tua palavra compartilhada, cantada. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja reformada no mundo todo, por fazermos parte, ó Deus, desse grande movimento do teu Espírito Santo no mundo, naquela época e na nossa época também. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida dos homens e mulheres que pagaram um preço tão alto para que os ideais da reforma protestante fossem levados adiante. Muito obrigado, porque pelo vento do Espírito chegaram até nós. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas à disposição do Senhor para que uma nova reforma aconteça na nossa geração. E os instrumentos, ó Deus, sejamos nós, homens e mulheres usados, agentes de transformação do reino, aonde quer que o Senhor tenha nos plantado, na empresa, no condomínio, na cidade, aqui na Vila Jardine, onde o Senhor tem nos colocado, Pai. Que o reino chegue através da nossa vida também. Sejamos ali representantes poderosos da missão de Jesus, do amor de Jesus e da obra de Jesus. Faz-nos conhecedores da nossa época, para nos tornarmos, ó Deus, pessoas relevantes para a nossa geração. E pela palavra do Senhor respondendo as perguntas que têm provocado um vazio tão grande na alma das pessoas, mas que vazio que pode ser preenchido pela presença tremenda de Jesus. Somos teu povo, Senhor, e te adoramos. E humildemente nos colocamos ao teu dispor. Queremos te servir, Senhor, envia-nos a nós. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém.